Retornamos. Então, maestro, vamos dar sequência à nossa conversa? Vamos. E o que aconteceu em Sófia, na Bulgária? Em Sófia, eu gravei a primeira parte da obra completa de Johann Sebastian Bach em Los Angeles, de 1979 até 1983. Depois eu recomecei em 1993 até 1997 para encerrar a obra completa de Bach para teclado. Saindo de um teatro da Bulgária Sala, em Sófia, eu fui assaltado, tive uma lesão cerebral e fiquei 8 meses em tratamento no Jackson Memorial Hospital. E depois de um ano, eu tinha conseguido recuperar todos os movimentos, 8 meses no hospital e mais 4 meses de tratamento, e voltava novamente ao Carnegie Hall como pianista. Só que aí veio um momento talvez mais difícil, porque durante o tratamento, células mortas, essas não voltam mais. As células do cérebro que ajudaram o meu lado direito a recuperar estavam, segundo, depois de muitos estudos, e graças ao diagnóstico dos dois médicos, Sim, do Superman, do Christoph Reeve, Dr. Green e Dr. Young, eles chegaram à conclusão que as células que ajudaram o meu lado direito estavam super ligadas ao hemisfério da fala. E isso fez com que eu tivesse dores e espasmos violentos quando eu falava. sim. Finalmente, eles tiveram que cortar o nervo. O espasmo continua. Eu, quando ponho a mão assim, esse espasmo que vem, você vai observar logo esse espasmo aqui, Sim. que vai subindo, era como uma faca entrando na minha mão. Nossa. E até que, finalmente, eles cortaram o nervo, o espasmo continua, mas a dor não chega ao cérebro. Aí eu comecei, então, uma carreira com a mão esquerda. Com a mão esquerda corri a Europa, corri a Ásia, mas, finalmente, depois, um tumor também eliminou a mão esquerda. Foi quando, depois de muitas tentativas, em 2004, eu iniciei minha carreira como maestro. Muito bem, eu tenho aqui uma pergunta a fazer a você, maestro, durante o afastamento, que você foi empresário de uma celebridade também, Do Éder Joffre. Éder Joffre. Como é que você se tornou um empresário dele? Não, o Éder Joffre, ele morava no prédio do meu pai. E um dia, na Alameda Casa Branca. E um dia, subindo no elevador, eu estava afastado do piano. Eu falei, Éder, você precisa recuperar o título mundial para o Brasil. Ele falou, já estou com 37 anos. Eu falei, mas se você quiser, eu serei seu empresário. Para fazer uma história longa, curta, 1 ano e meio depois, Éder Joffre recuperava o título mundial para o Brasil numa luta memorável em Brasília contra José Legras. E quando eu vi o juiz levantando a mão do Éder, eu disse para mim mesmo, eu sou um covarde. Esse homem recuperou o título mundial para o Brasil, eu não tentei o piano novamente. E este foi o chamariz. Foi um incentivo, né? Foi um incentivo. Foi um incentivo para que eu comprasse um piano e tentasse novamente a volta à música. Muito bem, foi muito importante, então, né? Foi. Me diga uma coisa, você é considerado um dos maiores intérpretes de Bach. Como foi gravar a obra completa de Bach para o teclado? Quanto tempo durou a gravação? E são quantos discos? São CDs? Você, conforme eu disse anteriormente, de 79 a 83 e de 93 a 97. Então, você me pergunta, quanto tempo demorou? Demoraram 8 anos. 8 anos. Nesses 8 anos, se você contar peça por peça, dança por dança, são quase 400 peças. E eu tinha todas as peças de cor. Tanto que antes do acidente, na Flórida,
eu fiz em 17 noites, em 18 noites, eu fiz 17 concertos com a obra completa de Bach de cor. Sim. Em 18 noites, só com uma noite de intervalo, a obra completa de cor. Então, para você manter a obra de Bach para teclado inteiramente na memória, você não imagina, porque Bach foi o único computador com alma. Era pura matemática e pura emoção. E, aliás, mudando até um pouco o assunto, você falou uma frase fantástica. Como é que você chegou a ser desembargador, que você Sim. dá para os alunos que você encontra? Você diz estudando, estudando, estudando. Essa é a razão pela qual eu conto a história de uma menina que chegou em Nova York para estudar música. Mas a primeira coisa que ela queria era conhecer o Carnegie Hall. Porque no primeiro dia em Nova York a cidade é por números. Rua 1, Avenida 1 e assim por diante. Ela estava na Rua 27 e ela perguntou para uma velhinha, como é que eu faço? O Carnegie Hall fica na Rua 57. Como é que eu faço para chegar até o Carnegie Hall? A velhinha falou, estudando, estudando, estudando Claro. muito. Então, para tocar a obra completa de Bach, a única coisa que eu posso dizer é que foi muito estudo. Eu sempre falo a frase de Thomas Edison. Foi tudo na base de 2% de inspiração e 98% de transpiração. Muito trabalho, muita dedicação e, antes de tudo, muita paixão pela música e tentar deixar uma visão de um brasileiro sobre a obra do maior compositor de todos os tempos. Me senti profundamente lisonjado quando fui convidado para presidir o júri do concurso Bach International Competition Nossa. em Leipzig, na cidade onde Bach faleceu. E foi, para mim, uma homenagem muito grande. E depois eu abri a revista Der Spiegel, a principal revista alemã, e tinha um artigo de 6 páginas e acabava o artigo dizendo obrigado pelo que você fez pela música de Johann Sebastian Bach. Olha, que maravilha. É bem lembrado essa parte onde a gente se dedica para chegar ao denominador comum e no esplendor de nossa vida. E quando se chega no esplendor de nossa vida, nós queremos galgar mais degraus ainda, porque nós não nos sentimos completos. Eu digo sempre, são dois tipos de sabedoria, maestro. A sabedoria inferior e a sabedoria superior. A inferior é aquela que o indivíduo diz o seguinte, bom, eu já sei tudo, eu vou parar por aqui. E a superior é aquela, ele sabe, tem consciência interior que ele precisa aprender mais ainda, se dedicar mais ainda. Porque a dedicação não só é boa para nós mesmos, não é verdade, maestro, mas também para a humanidade. Não tenho a mínima dúvida. Não é verdade? Para os nossos semelhantes. No momento que a pessoa acha que ela está realizada, é porque ela começou o declínio. O declínio, exatamente. E você sempre tem que partir do princípio, eu sempre digo, só alcança o segundo degrau depois do primeiro degrau, mas também só alcança o 1000º degrau depois do degrau número 999. Exato. E assim continua. E continua, exatamente. Então, agora eu tenho condições de fazer esta pergunta a você, querido maestro. Como é que você começou a nova fase da carreira, trocando o piano pela regência? Você já falou alguma coisa a respeito, mas eu gostaria que você colocasse o momento importante dessa transição. O momento importante dessa transição foi depois da 19ª operação, do total de 22, os médicos falaram para mim que eu nunca mais poderia tocar piano profissionalmente. Foi quando eu, antes de
tomar uma decisão de abandono à música, eu tive um sonho com o maestro Eleazar Carvalho. E o maestro Eleazar Carvalho, nesse sonho, ele já havia falecido há cerca de 5 anos, ele disse para mim: João, vai estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, eu tomei a primeira aula de regência. 6 meses depois, eu estava regendo em Paris já. Que maravilha. E gravando na Inglaterra, no Reino Unido, em Londres. Então, quando eu penso que eu decorei durante vários anos entre 8 a 10 mil páginas de música por ano, eu vejo que a determinação fez parte dessa fase. Se você perguntar para mim, você é o maestro que tem o gesto que um estudante de regência tem que aprender aos 10 anos de idade, eu te respondo não. Agora, se você pergunta para mim, você é um maestro que procura tirar música e transmitir aquela música para o público através dos seus gestos, eu tenho certeza que, sem nenhuma vaidade, eu posso dizer, eu procuro expressar para a orquestra a minha emoção e fazer com que essa emoção chegue ao coração do público. Então, não adianta você simplesmente, tecnicamente, conduzir uma orquestra. A orquestra tem que ter o som do maestro. E você tem que fazer com que a orquestra e o seu gestual atinjam o coração do público. Nesse momento, você está transmitindo a palavra emoção. Isso, então a técnica tem que estar sempre do lado da emoção nesse aspecto, não é? Nesse aspecto. O importante é a música que você consegue tirar de cada músico da orquestra. Certo. Eu sempre digo que cada músico da orquestra é como se fosse a tecla de um piano para mim. Muito bem, muito bem. Maestro, me diga uma coisa agora, eu tenho alguma coisa para lhe perguntar a respeito de A Música Venceu. Que projeto é esse? O projeto A Música Venceu é um projeto que já atinge hoje 6.700 crianças. Nós estamos em Aquirás, no Ceará, da mesma forma que estamos em Petrolina, da mesma forma que estamos em Itatiaia, estamos em Cariacica, no Espírito Santo, Suzano, Guarulhos, São Vicente. E estamos fazendo com que crianças, nós dividimos as crianças em 4 grupos. Aquelas crianças que poderão no futuro, elas podem fazer parte de um público. Aquelas crianças que no futuro poderão ter a música como hobby. Aquelas crianças que poderão no futuro serem profissionais e, finalmente, diamantes a serem lapidados. Ótimo. Quando você chega ao diamante a ser lapidado, você tem que ter uma conexão muito forte com os pais daquela criança, ou com os avós daquela criança, ou com aquela família, para mostrar que aquela criança poderá servir de exemplo para o nosso país hoje e amanhã. Poderá servir de exemplo para outros jovens no Brasil. Sim. Quando você pensa que hoje você tem milhares de crianças com uma digitação num computador fazendo joguinhos de guerra, Sim. uma digitação que nenhum adulto consegue ter a mesma rapidez, e você pensa que no tempo, no século XVIII, essa mesma agilidade, um Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, eles tinham num teclado. Era a época da criatividade. Hoje nós estamos na época da tecnologia. Pode ser, eu sempre digo, você abre a página de um jornal e você lê que descobriram um novo aparelho de celular. Cada 15 dias tem um novo computador. Você vira a página e você vê que encontraram um osso de um dinossauro de 30 milhões de anos atrás. Então, 300 anos na história da humanidade e nada é a mesma coisa. É verdade. Nós passamos pela época da criatividade, hoje estamos na época da tecnologia,
Pode ser que daqui 200 anos a gente venha a ter novamente um Johann Sebastian Bach unindo a criatividade com a tecnologia. Porque, no fundo, 300 anos e nada é a mesma coisa dentro da É história. verdade, maestro. Tanto é verdade que as pessoas se esquecem que este planeta existe há 4 bilhões e 600 milhões de anos. As pessoas se esquecem que o universo existe há 9 bilhões e 200 milhões de anos. Quer dizer, o que você acaba de colocar para nós, para a sociedade, para o telespectador, é muito importante. Eu achei muito engraçado, outro dia eu estava num programa do Jô. Jô, um grande amigo, uma grande pessoa. E o Jô, um cientista, falando para ele foi entrevistado depois de mim, e o cientista falou para ele que esse planeta, de repente, pode acabar daqui 1 bilhão de anos, ou 1 bilhão de anos. O Jô perguntou, 1 milhão de anos? Ele falou, não, 1 bilhão. O Jô falou, ai, que alívio. Bem, maestro, vamos seguir adiante aqui e eu tenho uma pergunta. Aliás, caros telespectadores, o maestro foi homenageado pela CNN Internacional como um dos heróis do ano. O canal de TV escolhe anualmente líderes mundiais de projetos de inclusão social para o CNN Heroes, tributo criado para homenagear pessoas que fazem a diferença com contribuições humanitárias. Maestro, esse reconhecimento contribuiu para estimular a continuidade do projeto? Sem dúvida alguma. Eles fizeram essa reportagem baseada no nosso projeto em Paraisópolis. E teve uma cena emocionante onde uma jovem violinista que faz parte do projeto, ela dizia o seguinte para a repórter da CNN. Ela dizia o seguinte, se não fosse esse projeto da música, o pai dela está numa penitenciária e a mãe lutando para administrar a sobrevivência de 5, 6 filhos. E ela dizia o seguinte, para a repórter da CNN, se não fosse esse projeto, hoje eu seria ou uma prostituta ou estaria vendendo drogas. Mas graças à música, eu estou realizando algo que está ajudando a minha comunidade. Que maravilha. Hoje eu represento alguma coisa para a minha comunidade e eu me sinto orgulhosa por isso. Muito bem, que coisa bonita. Você é conhecido também por descobrir talentos, não é? Além do tenor John Williams, existem outros? Muitos. Eu diria que das 6.700 crianças e jovens que eu tenho no meu projeto, 15 deles são diamantes. Poxa. O restante alguns poderão tornar-se músicos, conforme eu disse, alguns terão a música como hobby, alguns farão parte de um público, mas o importante é você conseguir detectar, da mesma forma que no futebol, detectar o talento do Messi e do Neymar quando eles tinham 7, 8 anos de idade. É verdade. Aliás, o Messi mandou 12 gols dele para que eu regesse. Eu regi, está no YouTube. Que maravilha. E ficou muito bonito a ligação entre os gols de Messi e a música de Johann Sebastian Bach. Com a minha regência, ficou uma coisa muito bonita. Ótimo, muito bem. Assistam, telespectadores. Então, eu queria saber agora de você o seguinte, maestro. Como é que você se sente no seu interior? Como é que funciona a sua mente, não é? No sentido de descobrir um tenor da qualidade, da eficiência, suficiência de um John Williams, não é? E você projetar este rapaz para o mundo. Como é que você se sente? Eu me sinto como uma espécie de um bandeirante, de um Fernão Dias, uma pessoa que está
entrando numa floresta para desbravar Sim. Realmente Os horizontes. os horizontes das artes no Brasil através da música. E o Jean William foi um talento que eu descobri que vai dignificar profundamente o nome do Brasil. Então, quando você pensa que aqueles bandeirantes subiam a serra para chegar até o pátio do colégio, por que não, no século XXI, você não ter essa mentalidade que os bandeirantes tiveram no século XVI no Brasil? Muito bem. É confortável nós estarmos diante de uma personalidade do seu quilate, maestro, porque você é um homem simples. As pessoas que não te conhecem não sabem a qualidade da sua simplicidade, do seu talento, da sua humildade, porque eu entendo que o talento ele é muito bonito, é maravilhoso e está inerente à pessoa, mas ele tem que estar ligado, não é? Que haver um liame também com a humildade. Porque a humildade, para mim, é aquela que edifica o talento. E você tem essa qualificação. Graças a Deus, eu faço questão todos os dias de agradecer. Eu sou uma pessoa que nunca peço para Deus me proteger durante um concerto, porque Deus está muito mais preocupado com a fome na África, com a guerra no Iraque. Eu todo dia agradeço a determinação que Ele me deu. No momento que você agradece essa determinação, você evidentemente que está longe da palavra prepotência. E a humildade acaba fazendo um pouco parte da sua vida. Muito bem, maestro. Eu estou encerrando já o programa. Eu peço que você apresente as suas considerações finais. É o orgulho de ter esse fantástico desembargador como conselheiro da nossa Fundação Baquiana, e você tem a certeza que a Fundação Baquiana, em poucos anos, significará para o Brasil o que o Instituto Ayrton Senna significa hoje no Brasil pelo trabalho que ele realiza. Oxalá. Eu que estou honrado de pertencer ao Conselho da Fundação Baquiana. Maestro, agradeço imensamente a sua presença no programa Direito e Justiça em Foco. Eu quero entregar a você, maestro, um mimo, uns brigadeiros, que é da Brigadeles. Eu quero que você saboreie e espero que você goste. Ótimo. E agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado.